número 52 da pauta, relator, desembargador Márcio Laranjo, chama os advogados Eduardo Ribeiro Costa e Eurico Honorato de Souza Júnior pela correia apelada. Estão presentes? Presentes, Excelência. Excelência, eu me chamo Lucas, eu estou substituindo o doutor Eurico. Foi dito pela Keila. Pela apelante. Sim. Eu juntou a procuração, doutor? O Subestabelecimento? mesmo subestabelecimento que outorgou poderes ao doutor Eurico também outorgou poderes a mim, Excelência. Tá bem. Então, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Excelência. Tá bom. Então, o senhor tem a palavra, doutor Lucas. Excelência, vai começar pelo apelante, pelo doutor apelante. Eduardo, O senhor ou... consta aqui como apelante. Pelo apelante. O senhor é o apelante? Não, o apelante é no... Não, O no caso apelante sou eu, eu Excelência. estou pela apelada. Eduardo. Doutor Eurico? Não, Eduardo. Eduardo. Trocou o nome aqui. Eduardo. Então, o senhor tem a palavra, doutor Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia aos desembargadores, presidente, aos demais membros dessa Câmara, ao desembargador relator. Quero cumprimentar também os colegas presentes aqui que nos assistem. No caso especificamente, e eu vou ser breve na nossa argumentação, o caso aqui é de cerceamento de defesa. É flagrante essa questão posta nos autos. Para que os senhores tenham conhecimento, no curso do processo, houve um documento que foi suscitada a discussão se deveria ser apreciado aquele documento apresentado pela autora ora apelante ou outro divergente apresentado pela apelada ré no processo. Tratava-se do documento que espelha a rota, o rotograma daquilo que o percurso que o caminhão fez naquela viagem fatídica. O rotograma apresentado pela ora apelante, por esse rotograma, que fora encaminhado pela própria ré ora apelada, dizia que o local da ocorrência do roubo não era permitido a sua parada. Contrariamente, no curso do processo, a apelada apresentou outro documento, também titulado de rotograma, em que se constava que aquele local que ocorreu o roubo não estaria como sendo local proibido de estacionamento. Pois bem, a ora apelante, instada a produzir ou provocar o juízo quanto às provas que deveria produzir, solicitou que, além da prova testemunhal, fosse também permitida ou provida a prova pericial. Pericial no sentido de verificar se aquela mensagem recebida pela empresa que fez a regulação do sinistro, na qual aquele local da ocorrência do roubo estava proibido em detrimento daquele outro documento apresentado pela ora apelada, infelizmente, o juízo ACOM, ele julgou antecipadamente o feito, não levou em consideração o documento que for apresentada pela ora apelante, mas sim decidiu que aquele local, que o local onde ocorreu o roubo, de fato, não era proibido ou não estaria sendo fundamental para a ocorrência do roubo, aplicando aqui a excludente de responsabilidade em razão do caso fortuito e força maior. Nós divergimos desse posicionamento, uma vez que, não havendo, ou melhor, havendo o cerceamento da produção daquela prova que era de fundamental importância para saber
se naquele local de ocorrência do roubo ele era permitido ou não permitido, é de fundamental importância para o deslinde do feito, para que fosse prolatada a sentença com justiça, o que nós entendemos que não fora feita naquela ocasião. Se os senhores observarem a sentença, inclusive, há um segundo ponto em que o juiz Wacó, ele, em verdade, ele apreciou a apólice quanto à DDR de forma que ele extraiu o entendimento que não está contido em tais documentos. Primeiro, faz referência a um ponto da apólice dizendo que aquilo não traria a informação com relação ao transportador terrestre, o que também nós rebatemos no sentido de que a apólice traz claramente, é uma apólice de transporte. Por óbvio que ela vai abarcar os modais de transporte, seja ele terrestre, aéreo ou marítimo, de acordo com a contratação. Então, quando ele diz que não há a informação com relação ao transporte terrestre, mas sim o transporte aéreo, há um equívoco, porque ele se refere ao item 15.1 da apólice, que trata, verdade seja dita, do transporte aéreo, mas não observou o item antecedente, o item 15, que trata justamente do transporte terrestre. E um outro ponto da sentença, ele diz que o transportador ele não anuiu ou não participou das questões afetas ao apólice de seguro com relação ao gerenciamento de risco, nem não teria feito também através da DTR, da dispensa de direito de regresso, o que não procede, o que não prospera, uma vez que tais documentos, inclusive nós colacionamos isso, o documento, na sua inteireza, em que a DDR for assinada pela seguradora, pelo segurado e pelo transportador, ora apelada, dando plena e total anuência às questões, requisitos e normas que ali estavam, que ela se obrigou a cumprir e não fez. Então, excelências, eu quero chamar a atenção aqui, primeiro, a questão preliminar do cerceamento de defesa, que resta claro, não foi oportunizada a produção de provas, e essa produção de provas ela é fundamental na medida em que temos um documento que diz que o local era proibido e um outro documento apresentado pela apelada dizendo que aquele local não estaria autorizado. O que suscita, o que requisita, o que reclama a produção da prova pericial para saber o documento é este ou aquele, e não prolatar a sentença que não se sabe exatamente qual era o documento que deveria ter sido utilizado e lastreado para a prolação da sentença. Então, excelências, por essas razões, peço que o recurso de apelação seja conhecido e provido, se não para anular a sentença, para reformá-la e inverter a condenação e os consecutários legais. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, doutor Eduardo. Passo a palavra ao advogado Lucas Freitas. Bom dia a todos. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de cumprimentar os desembargadores presentes. Faço na pessoa do desembargador relator, Márcio Laranjo, estendo meus cumprimentos ainda aos demais que acompanham e auxiliam a sessão de julgamento, né, seja presencialmente ou de forma remota. Vou fazer só uma breve recapitulação dos fatos aqui, excelências. A empresa Intelbras, ela contratou minha cliente, a hora pelada, para realizar o transporte de algumas mercadorias de origem de Santa Catarina para o estado de Goiás. Infelizmente, durante o transporte, essa carga foi roubada. O motorista foi realizar um pernoite e enquanto ele descia do veículo, miliantes aí armados abordaram ele e levaram a carga. A Intelbras ela tinha uma apólice de seguro, né, de transporte nacional com a seguradora Star, a apelante. E, em virtude dessa apólice, ela acionou a seguradora para efetuar o pagamento da indenização. A seguradora Star pagou a indenização, né, a Intelbras, proprietária da mercadoria, e ingressou com a presente ação regressiva, aí, pretendendo um reembolso, então, da quantia que ela despendeu por conta desse sinistro. Só gostaria de fazer uma observação que, dentre esses valores que a Star, a apelante, reclama, compreende também as despesas de regulação de sinistro, o que sabe que não pode ser cobrado, né,
a jurisprudência assente nesse sentido, justamente por se tratar de despesas inerentes à atividade do ramo securitário. Mas, enfim, essas despesas arcadas aí com a regulação de sinistros foram direcionadas exatamente para a empresa Moraes Veleda, para que ela confeccionasse um laudo que subsidiasse a inicial da seguradora, ou seja, um laudo que apontasse a responsabilidade da transportadora. E o intuito da seguradora com esse laudo é muito simples. O entendimento do STJ, Vossas Excelências sabem que, no caso de roubo à mão armada durante o transporte, constitui caso fortuito externo, né? Que, no entanto, a responsabilidade da transportadora para ser afastada depende da comprovação de que ela adotou todas as diligências, as cautelas que se esperava dela. Pois bem, através desse laudo aí, ela entrou com essa ação subsidiado nesse laudo, que aponta alguns supostos desrespeitos aí às normas de gerenciamento de risco, e esses apontamentos que foram feitos pela seguradora foram afastados assim, de forma bastante elucidadora pela sentença. O julgador de primeiro grau, ele bastante atento, foi pontuando cada uma das supostas irregularidades que a seguradora falou que a transportadora teria cometido, e afastando e apontando aí, vinculando com o documento que comprovava exatamente que a transportadora teria adotado todas as diligências, né, teria feito o que de fato, que estava ao alcance dela para tentar evitar aí o sinistro. Pois bem, não conformada aí com a sentença, a seguradora entrou com apelação, alegando a iniciativa preliminar de cerceamento de defesa, como pontuou o colega que me antecedeu, e subsidiariamente pedindo a reforma da sentença, basicamente repetindo os mesmos fundamentos da inicial. Bom, esse basicamente é a síntese do processo, o objeto da apelação. Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, Excelências, a seguradora ela solicitou, né, na peça de especificação de provas dela, prova oral e prova pericial. A prova oral que a seguradora solicitou, se volvermos aos autos, na folha 1039, ela rolou apenas uma testemunha. E a testemunha que ela rolou é exatamente a pessoa que confeccionou o laudo que ela juntou na inicial, senhor André. Então, na verdade, a prova oral aqui seria realmente, como entendeu o magistrado, totalmente desnecessária, porque ele apenas ia repetir as impressões, os pareceres que ele já tinha declinado no documento que foi juntado com a inicial. Então, seria uma repetição. Então, agiu com acerto, no entendimento, o magistrado tem deferido a produção dessa prova, mesmo porque a Moraes Veleda ela tem um vínculo, né, contratual. Ela recebeu para poder fazer um laudo a favor, que favorecesse os interesses da seguradora. Pois bem, em relação já à prova pericial, o Dr. Eduardo disse que essa prova serviria para comprovar o recebimento de um e-mail. Bom, no meu entendimento, esse tipo se era destinado a essa prova, isso poderia ter sido feito através de ata notarial, não através de prova pericial. É através de ata notarial que se comprova o recebimento de um e-mail, de um documento através de um e-mail. Então, no entendimento, não seria através da prova pericial. Por outro lado, não existe controvérsia em relação ao envio de documento. E, na verdade, falou-se, e foi esclarecido isso nos autos, é que o documento, o rotograma que a seguradora se vale para imputar responsabilidade para a transportadora, esse documento ele foi feito a posteriori, depois do sinistro, que a partir de quando passou-se a proibir a parada naquele local, onde realizou o pernoite. Ou seja, a partir da experiência, né, a experiência tendo mostrado que aquele local era um local de risco, então passou-se, o rotograma anterior foi alterado para que as próximas viagens não mais proibissem a parada naquele local. Só que o rotograma válido e vigente, na época, não proibia a parada naquele local. E é interessante observar aqui, porque foi contratado uma gerenciadora de risco para editar as normas, as regras que deveriam ser seguidas. E essa gerenciadora, ela não só elaborou o rotograma, né, como também ela foi responsável pela fiscalização. E a gerenciadora de risco, Brasil Risk, ela manifestou nos autos falando que foi seguido estritamente todas as normas pela transportadora. Ou seja, a própria empresa que elaborou o rotograma, a empresa que é responsável por fiscalizar, atestou o cumprimento das normas. Então, o que se percebe é que a seguradora ela tenta pensar alguma coisa para uma forma de tentar transferir o risco da atividade dela para a transportadora.
O juiz de primeiro grau ele verificou que todas as diligências foram tomadas. Inclusive, a transportadora realizou a consulta do perfil do motorista, a transportadora consultou o perfil do motorista, consultou a situação dos veículos, a transportadora realizou o checklist dos equipamentos que integram o sistema de rastreamento e monitoramento, tanto que a carga foi efetivamente monitorada. Então, ao meu ver, não há razão para se apontar algum cerceamento de defesa nesse sentido. Em relação ao mérito, como eu disse, e eu vou me ater aí, eu vou resumir, a sentença já é esclarecedora, ela analisou ponto a ponto, afastou todos os apontamentos, né, da seguradora, então, ao meu ver, aí é o caso de não provimento do recurso. Eu agradeço. Essa palavra, então, desembargador Márcio Teixeira, seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Eduardo Ribeiro, doutor Lucas Freitas, pelas sustentações orais, pela combatividade. E a seguradora, ela entra com a ação de regresso, aqui representada pelo doutor Eduardo Ribeiro, e sustenta umas 5 teses, umas 4, 5 teses para sustentar esse direito. Eu quero abordar aqui especificamente o principal deles, que como o doutor Eduardo Ribeiro colocou, é o rotograma, né? Primeiro, me parece que, de fato, não era caso de abertura de instrução para realização de prova oral ou de prova pericial, porque não temos uma controvérsia fática relevante com relação à prova testemunhal e com relação à prova técnica solicitada. Primeiro, também não há uma controvérsia, né, a respeito do recebimento dos e-mails, da legitimidade do recebimento dos e-mails, né? O que a seguradora sustenta é que o rotograma teria sido descumprido, e em virtude do descumprimento desse rotograma original, teria sido elaborado um segundo rotograma, que ela diz ter se surpreendido ao tomar conhecimento, né, de um rotograma diferente. Então, me parece que a prova técnica, ela não solicitada, né, a prova técnica solicitada, ela não resolveria esse problema. Mas, em suma, o que eu gostaria de destacar aqui é que a seguradora ela passa a responsabilizar a transportadora a partir do momento em que ela solicita o envio do rotograma desse transporte. Esse transporte é de São José, Santa Catarina, para Goiânia, Goiás. Me parece que a Intelbras, que é a dona da mercadoria, ela realiza periodicamente. É um trajeto que a Intelbras já realiza, né, através das transportadoras. Então, existe já um rotograma pré-estabelecido para orientar esse transporte, orientar os motoristas desse transporte. Bem, a seguradora, após o sinistro, ela solicita o encaminhamento desse rotograma e, ao receber esse rotograma, ele verifica lá que existia uma vedação para parada do motorista em Ourinhos, num posto de gasolina denominado Kennedy. No entanto, quando ela manifesta essa surpresa desse impedimento justamente no local onde ocorreu o sinistro, ela tem conhecimento da existência de um rotograma que segundo os apelados, é o rotograma original, é aquele do gerenciamento de risco, que não consta esse posto Kennedy. Me parece que a partir dessa informação que a seguradora leva a sério o exercício do direito de regresso contra a transportadora. Porém, me parece que a sentença merece ser prestigiada, né? Primeiro, a seguradora previamente, em momento nenhum, solicitou o rotograma, ela não se preocupou com isso, né? Ela só solicita o rotograma após o sinistro. Segundo, os elementos de convicção me parecem que permite
a acolhida da tese dos apelados de que, como se trata de um trajeto rotineiro de transporte dos produtos da Intelbras, o rotograma original não trazia esse posto Kennedy em Ourinhos, mas que passou a inserir o rotograma desse trajeto a partir do sinistro ocorrido, o que tem todo sentido. E existe um elemento de convicção nos autos que confirma isso. Há nos autos todo o monitoramento realizado pela Brasil Risk, o gerenciamento de risco, nesse transporte. E numa determinada data, na data do sinistro, consta o motorista pedindo autorização para a Brasil Risk para pernoite no posto Kennedy. E essa autorização é concedida. Isso confirma que não havia óbice algum para a parada no posto Kennedy em Ourinhos. No entanto, em virtude do sinistro ocorrido, a Brasil Risk rapidamente revê esse rotograma e insere o local do sinistro como um local de atenção, que deve ser evitada a parada do motorista. Tecida essa consideração específica a respeito do que me parece ser o ponto principal da divergência, eu lerei rapidamente a ementa, porque traz os demais aspectos. Ação indenizatória regressiva, transporte rodoviário de carga, roubo de carga, sentença de improcedência e resignação da seguradora. Cerceamento de defesa e inocorrência, prova oral e prova pericial desnecessárias ao deslinde do feito. Mérito, condições mecânicas do caminhão irrelevantes à solução da controvérsia. O caminhão ele não parou no posto Kennedy em virtude de problema mecânico. Então, se houve problema mecânico anterior nesse transporte, não tem relação de causalidade com o sinistro ocorrido, né? Parada em posto de gasolina originou-se do pernoite e não de falha mecânica. Permissão de parada para necessidades fisiológicas, pernoite inserido neste conceito. Prévia autorização da gerenciadora de riscos. Proibição de parada no local do roubo, posto Kennedy em Ourinhos, aquém dos limites do risco definidos na dispensa do direito de regresso e do plano de gerenciamento de riscos. Ausência de cautelas prévias da seguradora para melhor delimitar o risco. Se o rotograma, para a seguradora é tão importante que o rotograma seja cumprido, tenha cautela, solicita o rotograma, tenha conhecimento, mas se valer desse artifício posterior para sustentar o direito de regresso, me parece efetivamente que é um argumento que beira o oportunismo na negativa de cumprimento do contrato. Ausência de cautelas prévias da seguradora para melhor delimitar o seu risco. Data do vencimento do cadastro do motorista é posterior ao transporte objeto do contrato, que é outra alegação de que o motorista não teria autorização, não teria o perfil, autorização para realizar o transporte. Solicitação de monitoramento devidamente apresentada, inexistentes elementos de convicção eficientes do eventual descumprimento do plano de gerenciamento de risco da transportadora. Sentença mantida, recurso não provido. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Maurício. Como vota a desembargadora Ana de Lourdes? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Francisco Jaquinte? Eu cumprimento os ilustres advogados e também acompanho o eminente relator e também sugiro para a jurisprudência. Então, proclamando o resultado, negar o provimento ao recurso indicado para a jurisprudência. Muito obrigado, senhores. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, doutores. Obrigado, bom dia. Um bom dia. Vamos agora ao número 25 da pauta. Eu sou o relator. O advogado é Jean